Olá pessoal, vamos fazer mais uma questão da Consulplan, prova aplicada dia 7 de julho deste ano. Aqui a gente tem uma questão de raciocínio lógico, não tem cálculo para ser feito aqui, né? A gente tem que realmente analisar a situação. Essa questão cobra mais o português do que a matemática. Aqui está falando que 5 pessoas usaram corretamente as lixeiras. Essas lixeiras de acordo com as cores aqui embaixo, né? E com o tipo de material que cada uma pode receber, né? Então aqui tenho as proposições, né? Aqui está falando que Carlos não usou lixeira marrom, Bruno disse eu utilizei a lixeira amarela, Carlos disse eu joguei o lixo na lixeira vermelha, Diogo disse que Bruno jogou fora um objeto de plástico, Emílio disse eu joguei fora um lixo orgânico e o Diogo jogou um vidro fora. E está falando a seguinte situação: considere que das afirmações acima, ou seja, essas, não coloquei embaixo para ficar melhor para visualizar, apenas uma é falsa, ou seja, algum dos personagens aqui desta questão, né, estão mentindo. Então vem a pergunta agora: se cada pessoa usou uma lixeira diferente, ou seja, ninguém jogou lixo repetido, né? Cada pessoa usou uma lixeira diferente das demais e uma delas jogou fora um jornal velho. Jornal velho é papel. Se é papel, usou lixeira azul então, né? Então aqui a gente pode raciocinar com a cor azul dessa lixeira, né? Aí está perguntando quem foi que utilizou então a lixeira azul. Em outras palavras, quem jogou esse jornal velho, né? Bom, questões desse tipo aqui, o interessante é a gente montar a tabela, né? Então eu vou colocar aqui as pessoas A, B, C, D e E, ou seja, André, Bruno, Carlos, Diogo e Emílio. E aqui eu vou colocar as lixeiras, né, as cores que a gente tem, né? A gente tem azul, vermelho, colocar VM de vermelho, depois nós temos verde, amarelo e marrom. Então eu vou colocar verde, AM de amarelo e marrom. Vou colocar MA. Então agora a gente vai fazer um, um traço aqui para exemplificar a situação, simplificar o raciocínio envolvido, né? Então aqui a gente tem uma coluna para cada pessoa. E a ideia é a seguinte: se ela jogou lixeira em um lugar, usou uma lixeira, com certeza não usou as outras, né? A questão fala que cada um usou uma lixeira, né? Muito bem, feita a tabela, para resumir a nossa situação, vamos entender o que está acontecendo aqui agora. A questão fala que apenas uma pessoa está mentindo. Bom, se apenas uma pessoa está mentindo, nós temos que identificar quem é essa pessoa. Apenas uma pessoa, apenas uma das afirmações é falsa. Bom, a gente tem que tentar achar uma contradição, né? O mentiroso a gente vai achar pela contradição. Bom, vamos entender aqui. André diz que Carlos não usou lixeira marrom. Ok, até agora a gente não tem nenhuma contradição. O Bruno diz, eu utilizei a lixeira amarela. Ok. Carlos diz, eu joguei o lixo na lixeira vermelha. Então até agora não tem ninguém se contradizendo. Diogo disse, Bruno jogou fora um objeto de plástico. Objeto de plástico, opa, é lixeira. Temos que escrever então, isso quer dizer que ele usou lixeira vermelha. O Diogo está dizendo que o Bruno usou a lixeira vermelha. Opa, então a gente tem uma contradição aqui. Se cada uma das pessoas usou apenas uma lixeira, né? Usou lixeiras diferentes, a gente tem aqui o Bruno falando, o Diogo dizendo que o Bruno usou lixeira vermelha e tem o Carlos falando que usou lixeira vermelha.
Então um dos dois pode estar mentindo, eles estão em contradição. A gente tem aqui agora o Emílio falando que eu joguei fora um lixo orgânico. Lixo orgânico quer dizer lixeira marrom, não é isso? E Diogo jogou um vidro fora. Vidro significa lixeira verde, né? Bom, então vamos entender de novo. A gente tem aqui o Carlos dizendo que utilizou a lixeira vermelha. O Diogo está dizendo que o Bruno jogou fora um objeto de plástico, ou seja, lixeira vermelha. O Bruno disse que usou a lixeira amarela. Então, um desses três aqui está mentindo. A gente tem que ver qual deles está se contradizendo, né? Bom, se o Bruno for mentiroso, a gente tem o Carlos dizendo que usou lixeira vermelha e o Diogo dizendo que o Bruno usou a lixeira vermelha. Então a contradição continua entre os dois. Então, a gente tem que supor se o Carlos estiver mentindo. A gente tem o Diogo falando que usou a lixeira vermelha, o Diogo dizendo que o Bruno, né, usou a lixeira vermelha e o Diogo dizendo que usou a lixeira amarela. Então a gente continua com a contradição se o Carlos for mentiroso. Então a contradição só é desfeita se o Diogo estiver mentindo. Se o Diogo for mentiroso, o Carlos e o Bruno não se contradizem. Então a gente pode concluir que o Diogo é o mentiroso. Se o Diogo é o mentiroso, a gente pode montar a nossa tabela de acordo com as outras afirmações. André, então, está falando a verdade. E Bruno também. Carlos também. E Emílio também. Vamos entender, então. André disse Carlos não usou lixeira marrom. Então, vamos aqui na coluna Carlos e até a coluna marrom. Quer dizer que ele não usou a coluna marrom. Bruno disse, eu utilizei a lixeira amarela. Ótimo. Então, Bruno, vamos até a amarela. Sim, ele usou, eu utilizei a lixeira amarela. Então, nenhum outro, o André, coluna C, é o Carlos e Diogo e Emílio. Nenhum deles usaram a lixeira amarela. E, naturalmente, o Bruno não usou também nenhuma outra lixeira. Vamos para a próxima fase. Carlos disse, eu joguei o lixo na lixeira vermelha. Bom, o Carlos disse, eu joguei o lixo na lixeira vermelha. Vermelha essa daqui, então sim, ele utilizou a lixeira vermelha, então não usou nenhuma outra lixeira e ninguém mais usou lixeira vermelha. Próximo, Diogo. Diogo está mentindo, então não vamos considerar o raciocínio dele. Emílio, eu joguei fora um lixo orgânico, ou seja, o Emílio utilizou a lixeira marrom. Emílio utilizou a marrom, sim. Então ninguém mais utilizou lixeira marrom e ele não utilizou nem a verde e também não utilizou a azul. Próxima informação do Emílio, já que ele está dizendo a verdade, é Diogo jogou um vidro fora. Se o Diogo jogou o vidro fora, significa que ele utilizou lixeira verde. Então o Diogo usou a verde. Sim, usou a verde. Então ele não usou a azul e ninguém mais usou a verde. Então a gente tem o Bruno usando lixeira amarela, Carlos a vermelha, o Diogo a verde, o Emílio a marrom. Sobra então para o André a lixeira azul. E é justamente o que está perguntando, né? Se cada pessoa usou uma lixeira diferente das demais, uma delas jogou fora um lixo jornal velho, perdão, ou seja, utilizou a lixeira azul, porque é papel. Essa pessoa foi resposta certa, André, de acordo com a nossa tabela. E a situação que não entra em contradição com nenhum outro usuário de alguma lixeira. É isso aí, pessoal. Até a próxima.